Boa tarde a todos. Vamos fechando os olhos, serenando as nossas mentes. Vamos relaxando o nosso corpo, abrindo o nosso coração e amorosamente vamos cumprimentando todas as equipes espirituais que já se encontram na casa na tarde de hoje. Vamos agora visualizando em nossa tela mental a imagem serena e amorosa de Jesus, entrando pela porta da frente desta casa, envolto de muita luz. Vamos com muito amor ajoelhando diante desse irmão em espírito, pedindo a Ele que nos abençoe, pedindo a Ele que nos dê força e aumente a nossa fé, e que leve até ao nosso Pai Criador a nossa gratidão por estarmos aqui nessa tarde maravilhosa. Vamos pedindo a Ele também que abençoe todo o planeta Terra, abençoe todos os nossos irmãozinhos que estão necessitados de cura, de amparo, de alimento. Pedindo também por todos os trabalhadores aqui da casa e pela nossa irmã Araci, que vai fazer a preleção da tarde de hoje. Que possamos sair daqui com o nosso coração cheio de amor, cheio de entendimento, através desse estudo do Evangelho, e possamos levar para a nossa casa toda a luz de paz, de amor, de entendimento. Graças a Deus. Oi, nós aqui outra vez. Então, boa tarde, né? Para quem não vi antes. Nós vamos continuando o estudo do livro Boa Nova, né? Já estamos no capítulo 23º, 23, né? Hoje, ele vai falar do servo bom. Servo bom, se vocês não lembram, é Zaqueu. Mas como que começa aqui, né? A condenação das riquezas se firmara no espírito do grupo, né? Porque a tradição dizia que a gente não pode servir a Deus e a Mamon. Então eles entendiam que servir a Mamon, né, é ficar rico, assim não pode. Tinha que viver humildemente. Os discípulos viviam com humildade. Jesus próprio mostrou isso. Mas a gente tem que entender as coisas de uma forma que não é ferro e fogo, 880. Existe a compreensão de que a fortuna não é errado. O problema é o que a gente faz com o que a gente tem, não é ter. Entende? Então nós vamos tentar entender isso daí com as explicações de Jesus, né? Através de Humberto de Campos, no livro Boa Nova, né? Então, o que Jesus fala, né? Quando o pobre nos surge somente na aparência, né? Isso quem perguntou a Jesus foi o Levi, né? O Mateus. Eu conheço homens abastados que choram na coletoria de Cafarnaum como se fossem miseráveis só para não pagar imposto. Então, sei de outros que estendem as mãos para a caridade pública, mas são proprietários de terras. Então, estaríamos edificando o reino de Deus se favorecêssemos a esses mendigos? Então, eles estão numa condição ali, né, de aprendizado. Quem que é pobre realmente? Como é que a gente deve conviver com a riqueza do mundo e, ao mesmo tempo, servindo a Deus? Como que a gente pode ajudar o próximo se a gente não tem certeza se aquele próximo precisa ou não precisa de ajuda? Olha quanto questionamento, né? Só para seguir aquele raciocínio da letra. E Paulo já dizia depois, né?
teria dito depois, a letra é morta, gente, o que vale é o sentimento, entende? Então, Simão Pedro fala assim, Deus vai nos inspirar sempre nos momentos oportunos, então não é por essa razão que devemos abandonar os desamparados. Então Pedro já vai achando assim, vamos dar para todo mundo que Deus inspira, e muita gente fala isso, né? Na hora Deus ajuda, a gente vai saber quem precisa e quem não precisa, né? A gente fica nessa balança. A necessidade sincera deve ser objeto incessante do nosso carinhoso interesse. Mas, em se tratando dos falsos mendigos, é preciso considerar que a palavra de Deus nos tem vindo pelo Mestre, que nunca se cansa de nos aconselhar vigilância. Então, dizia um dos discípulos, né, é imprescindível não viciarmos o sentimento de piedade a ponto de prejudicarmos os nossos irmãos no caminho da vida. O antigo cobrador de impostos, Mateus, né, ele expunha assim a sua maneira de ver. Mas Filipe, agarrando-se à letra dos ensinos, replicou com ênfase, continuarei acreditando que é mais fácil a passagem de um camelo pelo fundo de uma agulha do que a entrada de um rico no reino dos céus. Jesus não estava participando dessas discussões, ele só estava ouvindo e sentindo como é que os seus discípulos pensavam e viam os ensinamentos dele, né? Como que eles estavam tentando colocar isso em prática, né? Aí chegou um dia em que o mestre se ausentou para uma outra cidade, porque até então Jesus deixou que eles ficassem remoendo essa história por algum tempo, né? Alguns dias. Aí Jesus foi para uma outra cidade, e é aquela passagem de Zaqueu. Lembram disso? E aí todo mundo ficou sabendo que Jesus vinha, e Zaqueu era um cobrador de impostos, muito rico, né? E que tinha fama, né? Porque os judeus odiavam os cobradores de impostos, porque tiravam o dinheiro deles para dar para os romanos, né? Então, Zaqueu era de estatura pequena, né? E ele queria muito conhecer Jesus, né? Então ele sobe na árvore e pensa, né, daqui eu vou poder vê-lo. E quando Jesus vai passando, Jesus para embaixo da árvore, um sicômoro, acho que é assim que pronuncia, não sei bem. E olha para cima, né? Zaqueu, desce e vai, porque hoje mesmo eu vou jantar na tua casa. O cara fica em êxtase, né? Desce correndo e vai para casa, vai preparar. E os discípulos que estavam junto de Jesus começam a falar entre eles, né? Como assim? Como que Jesus vai comer na casa desse cara? Ele é um cobrador de imposto, ele é aquele homem riquíssimo, né? E todo mundo fica desesperado ali, os discípulos, não, o senhor não pode ir na casa de um publicano e tal, né? Mas Jesus vai. Então, aqui ele relata isso daí, né? Então, Zaqueu mandou oferecer uma leve refeição a todo o povo, em sinal de alegria. E, sentando-se com Jesus e com seus discípulos sobre um vasto alpendre, começaram a conversar, né? E Zaqueu então falou, Senhor, é verdade que eu tenho sido observado como um homem da vida reprovável. Eu sei que eles me veem assim durante muitos anos, mas eu procuro empregar o dinheiro que eu ganho de um modo que represente benefício para todos que me rodeiam na vida. Compreendo que aqui em Jericó havia muitos pais de família sem trabalho, eu organizei múltiplos serviços, eu ajudei no cultivo de animais, eu ajudei na terra. Até de Jerusalém, muitas famílias já vieram buscar em meus trabalhos o indispensável recurso à vida. E é aí que Jesus diz, abençoado seja o teu esforço. Aí Zaqueus interrompe e fala, os servos de minha casa nunca me encontraram sem a sincera disposição de servi-los. Ou seja, ele também servia aos próprios servos, né? Então, Jesus diz, regozijo-me contigo, Zaqueu, porque todos nós somos servos de nosso Pai.
E hoje, bem-aventurado és tu, que agora contemplas em tua casa a verdadeira salvação. Essa é a passagem que está no Evangelho. Mas os discípulos ficaram arrasados. Como é que o Senhor acredita nisso? Como é que ele, tirando dinheiro de impostos da gente, servindo aos romanos, como que ele, não é, tendo uma casa tão luxuosa quando há tantos miseráveis em volta, como que ele conseguiu a salvação? Né? É interessante, não é? A observação dele, né? Porque isso passa muito na cabeça da gente hoje em dia. Às vezes, a gente olha alguém assim, um milionário, poxa vida, eu lembro do Hermílio de Moraes, né? Isso nos anos 90, o pessoal falava que ele era mantenedor da Beneficência Portuguesa, do Hospital Beneficência Portuguesa, com as indústrias dele, né? E que ele, todo dia, 7 horas da manhã, os funcionários diziam, ele batia, quer dizer, batia ponta, modo de dizer, né? Ele chegava ao hospital, ele visitava os doentes, quer dizer, ele fazia do dinheiro dele, multiplicava ali em ações, uma parte do que ele ganhava, ele empregava. E a mãe da minha nora foi operada pelo SUS na Beneficência Portuguesa, uma cirurgia de coração, e foi super bem atendida e muito bem feita a cirurgia. Ela está viva até hoje, né? Isso já faz tempo. Quer dizer, não é assim. E quantos que parecem humildes e não são, é só de aparência. Então, essas coisas, gente, não são externo, é aqui no coração, né? Filipe pergunta, é necessário não nos perdermos em viciações do sentimento. Nunca ouviste falar numa terra pobre? Jesus pergunta para Filipe, né? Numa árvore pobre, num animal desamparado. Tudo isso é caridade, que muita gente usa o dinheiro para ajudar os animais, ajudar. Tem gente que sai e faz a limpeza aqui no Rio Tietê, aqui na estrada de Cabriúva, né, a estrada velha de Cabriúva, vão lá limpar a ecologia, né, ajudar ali a manter, né, limpo um pouco o rio e as margens do rio. Quer dizer, gente, não dá para julgar pela aparência. É isso que Jesus está tentando fazê-los entender. Você vê a fachada da casa do Zaqueu, eles viam, né? Sabia que Zaqueu tinha, mas não sabia como ele agia com os empregados lá dentro. E, no entanto, ele diz, meus empregados nunca me viram de forma que eu também não os estivesse servindo. E como que serve isso? É você ajudar, por exemplo, um empregado a fazer um curso, a fazer uma especialização, né? Ajudar com cesta básica, um salário, plano de saúde, plano odontológico. Quer dizer, você multiplica. Nós estamos aqui, essa casa não é de um empresário, e a gente não está aqui de graça. Entende? Então, não é julgar porque tem, ninguém é condenado por ter. É o que se faz. E, às vezes, a pessoa é tão avarenta que o pouco, isso está numa outra parábola, a parábola dos talentos, né? Aquele que enterrou o talento, depois Jesus vai dizer, né? E aquele que acha que tem, até aquilo que ele pensa que tem, lhe será tirado. Porque ele não tem realmente. Porque a gente só tem o que a gente dá. O que eu guardo não é meu, é da terra. Eu não vou poder levar. Então, não adianta eu guardar trocados, dinheiro, deixar uma poupança no banco só especulando, né, vai garantir a minha velhice. O dono de um banco lá na Europa, no Covid, a filha dele falou, meu pai podia comprar esse hospital inteiro, mas ele não pôde comprar o ar que ele precisou para respirar. E morreu. Então, por isso que São Francisco diz, é dando que se recebe do alto. E não adianta a gente só guardar, entende? Isso não quer dizer que a gente não deva ter uma poupança e ser previdente, não é isso. Mas viver só em função de guardar, sem gastar, entende? Com medo de não ter. Aí Jesus não vem e diz assim, não vos ocupeis com o dia de amanhã?
pois a cada dia não vos será dispensado os seus cuidados, né? Olhe as aves do céu, elas por acaso têm celeiros e fiam, mas Deus não cuida? Olhe o lírio do campo, por acaso você consegue ser mais belo do que ele? E onde ele está? Muitas vezes está no lodo. Mas, entende? Aonde vai a coisa, gente? Então, os discípulos estavam ali presos na letra, né? Nos conceitos, mas não aprofundavam, não ampliavam, não tentavam entender como é que a pessoa sente e vive isso daí, né? Aí Jesus ainda pergunta, qual será o mais infeliz? O mendigo sem responsabilidade, a não ser da sua própria manutenção, ou um pai carregado de filhinhos ali pedir pão? Como que você vai julgar? Uma vez dizem, né, que o Chico encontrou, já contei isso aqui, né, aquele homem meio bêbado que pediu um trocado e com certeza ia beber mais. E o grupo falou, não dá, Chico, ele está quase bêbado aí, vai beber mais. Mas o Chico pega e dá. E fala, porque é melhor que ele beba mais e fique de tal forma que ele chegue e durma, do que ele chegar meio bêbado e provocar confusão na família dele. Então, deixe que ele beba. Aí ele já chega e já está bêbado mesmo, vai dormir e acabou. Então, isso é a visão do Chico. Mas, Chico, mas você não estaria alimentando? Não, ele já é um viciado. Não sou eu que estou alimentando. Ah, mas se você der, você não vai alimentar? Depende das circunstâncias, gente. Então, isso que a gente tem que aprender a olhar. O todo, o conjunto, não podemos só pensar uma coisa, né? E achar que é só aquilo. Então, como André o observasse, né? Com um grande brilho nos olhos, Jesus fala, amigos, ditosos são os que repartirem os seus bens com os pobres, mas bem-aventurado também os que consagrarem suas possibilidades aos movimentos da vida, ciente de que o mundo é um grande necessitado e que sabem, assim, servir a Deus com as riquezas que lhes são confiadas. Só há progresso porque há investimento, porque há empresário, porque há pessoas, não é verdade, Ricardo? Você que é, né, teu pai era empresário, tudo, né? Não tem como, gente. Se todo mundo quisesse ser mendigo, como que seria? O que seria do mundo? Então, o problema não é este. Então, veja, o Divaldo conta uma passagem em que ele foi fazer uma palestra e aquelas mesas que eles põem, né, com todo mundo, a diretoria inteira da casa sentada lá, né, tudo. Aí um fala, outro fala, e ele lá sentado. E na frente tinha uma senhora muito bem vestida, vistosamente, e a mulher tinha um anel de brilhante enorme no dedo. E Divaldo conta, né, porque Divaldo, nesse ponto, ele tinha uma humildade, porque ele contava todos os perrengues dele, né? Ele conta que ele olhou aquele anel e pensou assim, que coisa, a mulher ostentando esse bruto anel, quanto será que vale esse anel? Deve valer uma fortuna, né? E a mulher com esse anel imenso no dedo. Aí Joana, nossa Joana, né, aparece, meu filho, vamos ver de onde veio esse anel? E aí passa assim na mente, né, um filme, ele é transportado, campo mental ali, e ele vê a mina de diamante, os mineiros, os africanos lá cavando, ganhando, né? Depois ele vê a venda, ele vê a pessoa que compra do mineiro e revende. Depois ele viu a lapidação, aquele grupo que faz, né, para poder ficar, né, o brilhante, bonito ali. Aí o que faz o anel, e que vende para a joalheria, e que a joalheria vendeu para a mulher. Ele falou, você viu a cadeia, meu filho? Quando ela comprando esse anel, quanta gente ela beneficiou? Deu para entender, gente? Como que é o negócio? Então, não julgue. Ela está ajudando indiretamente. Porque se não tivesse quem comprasse, não teria o emprego lá atrás, na mina. Se todo mundo falasse, não vamos mais usar joias, não vamos mais comprar uma roupa,
Meu marido tem mania de usar as coisas até o fim, mas quantas vezes ele falava, se todo mundo fosse assim, eu não teria emprego, porque ele trabalhava na Guarani, a Guarani fazia produtos, se ninguém comprar, a firma vai à falência. Então, gente, bom senso, né? Jesus está pedindo bom senso para a gente. Não tem que condenar o rico. Às vezes o rico, o Zaqueu, era um exemplo de homem rico que ajudava um monte de gente que ninguém sabia que ele fazia. Que é a verdadeira caridade. Faça com a direita que a esquerda não saiba, né? Entende? Então ele fazia. E às vezes, né, aquele outro que se finge de humilde é só fingimento, né? Tinha uma senhora que logo que eu mudei aqui para Itu, que ela vivia pedindo dinheiro lá na rodoviária. Não sei quem é daqui se lembram disso, mas ela ficava ali. Como eu ia muito para São Paulo, e às vezes eu ia de ônibus, né, que para mim era mais fácil, e ela ali sempre no clichê, né, ali onde a gente ia comprar, né, no clichê, me ajude, porque eu tenho família, não sei o quê. Falaram que a mulher tinha um monte de casa alugada, sabe, vivia muito bem, ela vivia disso. Lá em São Paulo era comum, no viaduto do Chá, eu trabalhava ali na Álvares Penteado, tinha uma mulher que ela explorava uma criança, ela era tudo maquiagem na perna, a criança nem era dela, entende? Quer dizer, tem de tudo, gente, mas Deus é Pai de todos. E cada um está no seu aprendizado, cada um está indo. Então a gente só tem que dar satisfação para a nossa própria consciência, e não para o resto, entende? Então, se a gente vê, o coração nos pede, ajude sem julgar. O que o outro vai fazer é problema dele. Mas se a gente tiver sobrando, que seja para ajudar o progresso, porque é uma das primeiras perguntas do Livro dos Espíritos. Por que a gente encarna? O que a gente está fazendo aqui como encarnado? Progredir espiritualmente e ajudar no progresso do orbe onde você está, da sociedade onde você está. Você tem que... Entende? Servir. A ordem do Cristo é serviço. Então, qualquer coisa que a gente possa ter, usufruir, seja conhecimento, habilidade, né? Coisas materiais. Então, você tem uma horta, qual o problema de pegar um pé ou dois de alface e dar para alguém? Entende? Dividir. Às vezes, você vai estragar. Você tem galinha, bota um monte de ovos todo dia, você não vai conseguir comer todos aqueles ovos, doa, faz alguma coisa, né? Entende? Multiplica, não vai te fazer falta, entende? Mas o que é condenável é justamente viver só para si, né? Então, o servo de Deus, a gente está aqui na Terra para servir a Deus. O que Deus quer da humanidade? Que todos nós, né, os 8 bilhões aí de gente aqui na Terra, se eleve, cresça, se desapegue, tenha discernimento naquilo que te serve. Paulo reduz isso tudo numa frase assim: tudo é lícito, mas nem tudo convém. Então, o que me convém, o que não convém, o que eu faço, o que eu não faço, como eu dou, como eu divido, entende? Sair da nossa concha, se abrir. O Cristo não se abriu até a morte na cruz? Que é mais aberto que isso? Para a humanidade, né? Para salvar a humanidade. Então, e a gente vive naquele apego, né? Querendo tudo, contando moedinha. Não posso, isso aqui não posso dar, isso aqui não. Entende? Com aquela preocupação exclusiva do amanhã. E a gente nem sabe se tem amanhã. E amanhã vai ficar tudo para os herdeiros, né? Então, Zaqueu mandou servir uma grande mesa ao Senhor e aos seus discípulos, onde Jesus partiu o pão, partilhando do contentamento geral. Impulsionado por um júbilo insopitável, o chefe publicano de Jericó, o Zaqueu, né, apresentou seus filhos a Jesus e mandou que seus servos festejassem aquela noite memorável que era para o seu coração. Nos terreiros amplos da casa, crianças e velhos felizes cantaram hinos de cariciosa ventura, enquanto os jovens, em grande número, tocavam flautas, enchendo de harmonia o ambiente. Foi então que Jesus, reunidos todos, contou a formosa parábola dos talentos,
conforme a narrativa dos apóstolos. E foi também que, pousando enternecido e generoso olhar sobre a figura de Zaqueu, seus lábios divinos pronunciaram as imorredoras palavras: bem-aventurado seja tu, servo bom e fiel. Olha, se a gente pudesse ouvir isso de Jesus, né? Bem-aventurado, vinde à direita do meu Pai, bem-aventurado és tu, servo bom e fiel, né? Porque viveu servindo, né? Aí a gente lembra de Francisco de Assis, né? Com a sua linda prece, né? A oração, né? Faça de mim um instrumento de tua paz. E onde houver ódio, que eu leve amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver, né, tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Fazei, Senhor, que eu procure mais consolar os outros do que ser consolado, compreender mais do que ser compreendido, amar muito mais que ser amado, pois é dando que a gente recebe, e é perdoando que a gente é perdoado, e é morrendo que a gente vive para a vida eterna. Quer dizer, Francisco conseguiu resumir, né? Mas também, quando Jesus nasceu, e os anjos vieram e disseram aos pastores, né? Hoje vos trago uma boa nova. Eis que o Salvador, o Messias, nasceu entre nós, né? Glória a Deus nas alturas e paz na terra. Boa vontade aos homens, né? São 3 determinações que os anjos deixaram aos pastores, aqueles humildes que foram propagar, né? Que eles saíram, foram ver Maria na manjedoura, dali eles saíram e foram falando para os outros: olha, o Messias nasceu. E os anjos disseram: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade nos homens, entre os homens, né? A gente resolve falando assim, né? Resume dizendo assim: paz na terra aos homens de boa vontade. Não, aí seria só, né? Tirando só estaria em paz os homens de boa vontade. Paz na terra, boa vontade entre os homens. Quer dizer, são 3 mandamentos aí que ele está falando, né? Glória a Deus, glorificar a Deus. O que é glorificar? É cantar. Glorificar é rezar aquelas orações maravilhosas, ficar ajoelhado e exaltar Deus, ó poderoso, és, né? Glorificar a Deus é viver com Deus, como Jesus falou lá para a samaritana, né? Um dia você vai aprender a amar a Deus em espírito e verdade, né? É aqui no coração. Glorificar a Deus é a gente viver como se Deus estivesse ali ao nosso lado. Então a gente não quer ofendê-lo, a gente quer seguir os seus mandamentos, a gente quer estar com Ele, para que Ele caminhe conosco, né? Então é fazer tudo isso que essa passagem fala, né? De você saber dividir o que você tem, de você ser um servo para estar ajudando. O que disse a oração: faça de mim um instrumento da tua paz. Como que a gente vai fazer paz se a gente não tiver paz aqui dentro? Se a gente não acreditar em Deus, se a gente não acreditar na justiça, se a gente não se vê como espírito imortal que somos, como é que a gente vai ter essa fé e como que a gente vai agradecer? Os anjos disseram aos pastores, né? É de alegria. Então, a base, isso quem diz é Haroldo, Arthur Valadares, essa turma do NEP, né? Eles falam: a base do cristianismo é a alegria de viver, gente. Estar alegre porque Deus nos criou. Isso é tudo que nos basta, tudo. Deus criou e a gente nunca vai deixar de existir. E o universo é o nosso futuro. Qualquer estrelinha pode ser a nossa próxima habitação. Então, essa consciência vai deixar a gente seguro e tranquilo, entende? Diante de qualquer problema. Então, servir a Deus sempre, no infortúnio, na dor. Então, tem aquela musiquinha da igreja, né? Te agradeço ainda porque
na alegria e na dor de todo dia, eu posso te encontrar. E quando a dor me consome, eu lembro o teu nome. E mesmo sofrendo, eu posso cantar. Obrigado, Senhor. Isso é a gente estar vivendo com Deus. Isso é glorificar a Deus. Quando você vai, mesmo no meio de uma dor, obrigado, Senhor, pela vida, que não vai se encerrar. Pode ser que daqui 10 minutos eu morra, mas eu vou estar vivo fora desse corpo. Gente, isso liberta a gente de ansiedade, de preocupação, de tristeza, entende? De agonias, entende? É nisso que ele fala, é alegria. Natal é alegria. Por que o Natal vem antes do Ano Novo? Porque como que a gente vai ter uma vida renovada? A gente faz 1000 promessas. O ano que vem vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer ginástica, não vou mais brigar com meu marido, né? A gente faz 1000 coisas, né? E quem cumpre? Mas você só pode... Por que o Natal vem antes? Quem fala isso é Haroldo, tá? Por que o Natal vem antes? Justamente a sabedoria... Não foi Haroldo, não, foi Emmanuel. No livro, tem um livro que é Antologia do Natal, do Chico. Sim, tem umas mensagens lindas nesse livro, é um livro bem antigo. Então, numa dessas mensagens, Emmanuel fala, né, por que o Natal vem antes do Ano Novo? A sabedoria colocou, porque Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Todo mundo sabe disso, né? Porque em dezembro está um frio danado lá, né, no hemisfério norte. E não ia pastar ovelha no meio da neve, né? Então, não foi em dezembro, foi lá para maio, junho, o março, abril, maio, enfim, da primavera para o verão, né? Então, colocar essa data justamente antes do Ano Novo, antes da gente recomeçar, antes da gente dar início a uma nova etapa da nossa vida, Ano Novo, vida nova, não é assim? Mas como que a gente vai? Primeiro, a gente tem que se conciliar com Deus. Primeiro, a gente tem que estar entendendo o que é viver com Deus, o que é glória a Deus nas alturas e paz na terra, e boa vontade entre todos nós, não é isso? Então, tudo isso está aqui dentro desse enunciado dele. Não é riqueza, não é pobreza que vai fazer a gente estar com Cristo. É como a gente usa cada coisa que a vida nos dá. E cada coisa... tudo, né? Seja dinheiro, inteligência, enfim, né? Possibilidades, que tudo seja sempre em nossas mãos um instrumento de serviço ao próximo, né? Que a gente usufrua, mas que também a gente partilhe com o outro o que a gente tem. E quem não tem nada material, tem um sorriso, tem um abraço, tem uma palavra amiga, né? Quanta coisa a gente tem para dar, né? E é tão gostoso, né? Um abraço, uma palavra, né? Uma conversa, entende? Hoje conversei com uma senhora que fica ali na estrada, não sei, quando a gente desce, né, do shopping, ela fica ali perto daquele farol do quartel. E brincando, ela falou, ai menina, está tão difícil a vida, né? E eu perdi a minha cesta básica do governo, não é cesta básica não, aquele auxílio, esqueci o nome, Bolsa Família, isso. Aí ela falou, então eu vou me divorciar para continuar com a Bolsa Família. Entende? Aí a gente vê, ela fala, porque eu estou ajudando um filho, começou a contar, aí abriu o farol, falei, amanhã você me conta o resto. Entende? Então, a gente vê, não é? As necessidades das pessoas. Estava ali vendendo, né, docinho, mas está feliz. Ela falou, enquanto eu posso fazer alguma coisa, e eu posso ajudar, e eu vendo os docinhos, eu completo com a mistura, sabe? Entende? Então, gente, e a alegria, ela estava rindo, estava feliz porque tinha a possibilidade de estar ali fazendo alguma coisa, percebe? Essa é a glória da gente crer em Deus, crer no Cristo, né? Isso nos conforta. Deixa eu parar de falar que já passou 6 minutos. Deu para entender alguma coisa? A gente pega o livro e lê em casa, tá? Depois a gente conversa no grupo. Ninguém fala no grupo, né? E aí, isso é assim mesmo, eu li outra coisa. Entende? Vamos trocar ideia, gente. Assim a gente cresce, né? Vem fazer prece, faz.
Então, obrigado pela paciência de vocês, de me aturar aqui. Graças a Deus, graças a Jesus. Mais uma vez, hoje nós vimos a importância de colocar em prática, né? Que a vida de relação, né? A vida no cotidiano, no dia a dia, ela é repleta de desafios, né? E como é que a gente faz? Como é que a gente faz para encarar esses desafios? Como é que a gente sabe se isso é verdade ou não? Se aquela pessoa que está pedindo ajuda é necessitada mesmo ou não? Como que a gente faz? E o Evangelho nos diz, né? A doutrina espírita nos diz, basicamente, para a gente aproveitar as oportunidades que a vida nos dá, atuando com benevolência, indulgência e perdão. Não importa se é verdade ou não, se aquilo é real ou não, o que importa é que se a gente colocar isso como um princípio de vida, agir com benevolência para com todos, e não só com aqueles que estão mais próximos da gente, com indulgência, que é a tolerância extrema, tolerância ao máximo, não importando se aquilo é real ou não, tolerar é respeitar a opinião do outro, né? E com o perdão. Uma vez perguntaram a Jesus: mas mestre, quantas vezes perdoar? 7 vezes? E ele falou: não, 70 vezes 7, dizendo, não tem limite, não tem uma quantidade. Você vai perdoar na medida em que você achar importante perdoar. Então, agindo com benevolência, indulgência e perdão, a gente consegue ter uma vida de relação melhor e consegue cumprir os objetivos para os quais nós somos determinados aqui. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.